Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver a concepção de São Tomás sobre os demônios. É importante ter claro que os demônios são anjos, só que são anjos caídos. Então, conforme eles são anjos, eles são substâncias intelectuais separadas da matéria, como a gente viu em vídeo anterior. O segundo aspecto é importante ter claro que existe uma certa ciência dentro da teologia que se chama demonologia. E essa ciência, demonologia, ela estuda a natureza dos demônios. Então, ela estuda essa natureza dos demônios a partir dos dados da fé e também da metafísica para tentar entender a natureza dos demônios. É importante ter claro que existe um certo tipo de conhecimento sobre os demônios que não é conveniente a pessoa ter. É um conhecimento relativo a questões ocultas, de questões ocultistas, questões de necromancia, que a pessoa deve se afastar desse tipo de conhecimento. Porém, existe um conhecimento legítimo, um conhecimento conveniente sobre a demonologia. Esse conhecimento é importante para que a gente possa saber, em certo sentido, quem é o nosso inimigo, considerando que, como a gente viu em outros vídeos, que há 3 tipos de tentações, a da carne, do mundo e do demônio. Então é importante saber qual é esse terceiro tipo, como é que a gente pode combater o demônio. Para a gente combater melhor o demônio, é importante a gente saber quem é o nosso inimigo. É importante ter esse conhecimento sobre o demônio para que a gente possa se defender melhor, buscar sempre recorrer a Deus para nos proteger, inclusive com muitas orações, inclusive até com alguns jejuns, para que a gente possa vencer as batalhas contra os demônios e as tentações de modo geral. Então a gente vai ver aqui de que maneira o demônio pecou. A pergunta propriamente é com relação ao diabo, que fala assim: o diabo desejou ser como Deus? Então São Tomás responde o seguinte: indubitavelmente pecou o anjo desejando ser igual a Deus. Isso pode ser entendido de 2 maneiras. Primeira, por equiparação. Segunda, por semelhança. Por igualdade, não foi possível o demônio desejar ser Deus, porque sabia por conhecimento natural ser isso impossível. Nem a seu primeiro pecado precedeu o hábito ou a paixão impedindo o seu intelecto de, errando num caso particular, escolher o impossível como às vezes nos acontece. Todavia, dado que fosse possível, isso seria contra o desejo natural. Há em todas as coisas o desejo natural da conservação do próprio ser, o qual não seria conservado se a natureza de uma coisa fosse mudada em outra. Por isso, nenhuma coisa que se encontra no grau natural inferior pode desejar ter a natureza de um grau superior. Por exemplo, o asno não deseja ser cavalo, até porque, se lhe fosse mudada a natureza para um grau superior, não seria mais ele mesmo. Ademais, a imaginação se engana neste particular, porque, por desejar o homem elevar-se a um grau superior quanto a algo acidental, que pode crescer sem corrupção do sujeito, julga então que poderia desejar um grau mais alto da natureza, ao qual não poderia chegar, senão deixando de ser o que é. É evidente que Deus está acima do anjo, não por algo acidental, mas por sua própria natureza, assim como o anjo é superior ao outro. Por isso é impossível um anjo inferior desejar ser igual a um superior, quanto mais ser igual a Deus. Então, o demônio não desejou ser igual a Deus por equiparação. Desejar ser como Deus por semelhança acontece de 2 modos. Primeiro, quanto àquilo em que naturalmente alguém pode se assemelhar a Deus. Nesse caso, não se peca pelo desejo de assemelhar-se a Deus, porque se pretende alcançar essa semelhança segundo a devida ordem, isto é, tê-la de Deus. No entanto, haveria pecado se também se quisesse ser semelhante a Deus por direito, como por virtude própria e não pela virtude divina. Então, uma coisa é a pessoa buscar ser semelhante a Deus com Deus, quer dizer, a partir também da ajuda divina, a partir da graça, e isso é algo positivo, isso é algo bom. E outra coisa é a pessoa buscar ser semelhante a Deus sem Deus, e isso é algo ruim. De outro modo, pode-se desejar ser semelhante a Deus quanto àquilo em que naturalmente alguém não pode se assemelhar a Deus, como se alguém desejasse criar o céu e a terra, pois só Deus pode criar. Nesse caso, tal desejo é pecado. Assim é que o diabo desejou ser como Deus, e não porque desejou se assemelhar a Deus, enquanto Deus não está submetido absolutamente a nada, porque então desejaria também não ser, porque nenhuma criatura poderá existir senão participando do ser submetido a Deus. Mas desejou ser semelhante a Deus, porque desejou como fim último de sua bem-aventurança aquilo a que poderia chegar pelas próprias forças, desviando seu desejo da bem-aventurança sobrenatural que é dada pela graça de Deus. Ou se desejou como fim último aquela semelhança com Deus que é dom da graça,
quis possuí-la pela virtude de sua natureza, não por disposição do auxílio divino. Essa doutrina é concorde com a de Anselmo, quando afirma que o demônio desejou aquilo que teria alcançado se tivesse perseverado. Esses dois desejos redundam num só, porque por ambos se desejou a bem-aventurança final pela própria virtude, o que é próprio de Deus. Como o que é por si é princípio e causa do que existe por outro, daí resultou que desejou possuir certo domínio sobre os outros, e nisso também perversamente quis assemelhar-se a Deus. Então o diabo e os demônios que os seguiram, de algum modo eles quiseram ser felizes pelas suas próprias forças e daí buscar essa certa aversão a Deus. Depois a gente vai se aprofundar melhor sobre a natureza dos demônios, como é que eles podem atuar no mundo, né? A gente também vai voltar a falar dos anjos de modo geral. Então é isso, se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, se estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos, né? E até o próximo vídeo, até mais.